Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, mais uma vez digo, está em casa, o Senhor ministro aqui. Eu não vou fazer apresentações, o irmão vai se apresentar melhor que ele, vai se apresentar aquilo que o Senhor coloca no seu coração, que a gente toda a liberdade para fazer. Aleluia. É muito bom estar com vocês. Muito bom. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Desde quando entramos aqui nessa manhã, sinto a presença do Pai sobre esse lindo lugar. E uma alegria e honra estar com vocês. Meu nome é Amilcar, eu sou pastor, vim com minha esposa, pedi para ela se levantar, por favor. O nome dela é Fernanda. Obrigado. Ela é pastora também, mas ela é doutora, ela é médica, veterinária. Cuida de ovelhas. E nós temos 4 filhos naturais. O mais velho é Mateus, é um jovem muito abençoado. Temos a Hannah, Davi e Natan. E temos filhos espirituais também, filhos na fé, que nós amamos bastante. E para a glória do Senhor, temos estado aqui nesse tempo em Portugal, depois de 7 anos, nos preparando para isso, recebendo a primeira palavra de Deus. Estava lá na Suíça. Foi a primeira vez que Deus falou comigo assim, de uma forma tão clara, que iríamos para a Europa. E de lá para cá, temos nos preparado. E mais especificamente, há 3 anos, começamos a nos preparar em definitivo a vir para cá. E hoje nós moramos aqui em Portugal. Não é que deixamos o Brasil ou o ministério, as coisas lá continuam, para a glória de Deus. Nós somos pastores também de uma igreja, numa crescente muito linda, como vocês aqui. E também temos o Ministério de Louvor, Adoração, e temos trabalhado também bastante no Brasil. Então viemos aqui hoje. Eu creio que Deus que criou essa oportunidade e esse momento de estarmos aqui reunidos junto com vocês. E eu sei que Deus já está falando e vai continuar falando com você nessa manhã. Amém? Eu queria já pedir para você abrir então sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 22. Eu vou ler a partir do versículo 1. E antes de ler, eu creio que o Espírito Santo de Deus, nos leva a viver os momentos da nossa vida e na nossa história que muitas vezes não entendemos. Mas eu quero desafiar você nessa manhã a crer que é Deus, que é o Espírito de Deus que nos leva a todo lugar. Existem 2 textos ou 3 que nos deixam claro isso: Lucas 4, Mateus 4, Deuteronômio capítulo 8. Todos esses textos falam assim que Deus, o Espírito de Deus que nos levou, que os levou. Por exemplo, Deuteronômio 8, foi Deus que levou Israel para o deserto. Lucas 4, Mateus 4, foi o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto. E nesses momentos nós, com a nossa razão, com nossos pensamentos, nossas emoções, nós não entendemos tanto assim, porque deserto é um lugar difícil. E principalmente quando estamos no meio dele.
Nós não conseguimos ter uma percepção, um entendimento muito claro disso. E eu creio que é por isso que Deus nos lembra. Em Deuteronômio, Deus estava lembrando Israel: olha, eu que levei vocês. Não foram circunstâncias somente, não foram... Não, em tudo, Deus que estava levando Israel para aquele momento. E com Jesus não foi diferente. A palavra nos deixa muito claro que foi o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Deus que levou Jesus ali. Então eu desafio nossas vidas nessa manhã, entendemos isso. Que o momento que nós estamos vivendo hoje é Deus. Deus está sobre todas as coisas. Amém. Por mais que você ache que é tão estranho o que você está vivendo, Deus. Tão difícil que você está vivendo, Deus. Deus está sobre todas as coisas. Aleluia. E é Ele que nos leva a todo lugar. Então, em 1 Samuel capítulo 22, a palavra fala assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E dali Davi passou a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei de Moabe, e com esses moraram por todo o tempo que Davi esteve nesse lugar seguro. Porém o profeta Agade disse a Davi: não fiques nesse lugar seguro, vai e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Hered. Deus levou Davi a essa situação. Aonde eles estavam? Estavam num momento muito difícil das suas vidas. Davi se encontrava em um momento de aperto, de insegurança, momentos de que ele estava sendo perseguido, momentos de tantas coisas difíceis e ruins na vida de Davi que o levaram a esse lugar, a esse esconderijo. Ele estava se escondendo de uma situação. E nessa manhã, quantos são os momentos e situações que nos levam também para esse tipo de caverna? A caverna tão conhecida, a caverna de Adulão. Davi, eu entendo que ele estava num momento muito difícil. E eu também entendo que não era muito claro aquilo que Deus iria fazer sobre a vida dele. Ele não tinha um entendimento muito claro daquilo que Deus poderia fazer sobre ele naquele momento de caverna, de esconderijo, de se distanciar, por exemplo, da sua nação e ir para esse lugar. Caverna é um lugar escuro. Caverna é um lugar, se nós não soubermos muito bem lidar com cavernas, nós morremos aonde? Dentro da caverna. Caverna é um lugar frio, úmido. Os filmes mostram que caverna tem que morcegos. Como é que chama aqui? Morcegos. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ia numa fazenda junto com a minha tia. Todo ano nós íamos ali. Nós ficávamos num quarto que não tinha forro, só o telhado. E tinha algumas brechas no telhado, entre a madeira e o telhado. E de madrugada eu só ouvia, eu dormindo assim, as asas dos morcegos. E meu tio, um homem muito bravo: vocês são homens, vão dormir lá, para de ser medroso, não sei o que. Mas era um lugar muito difícil. Uma das coisas que eu não gostava das minhas férias, daquele lugar tão lindo, aquela fazenda tão maravilhosa, era dormir com todos os homens nesse quarto que tinha morcegos. E era verdade, mas nunca nenhum morcego nem nos tocou. Mas nós ficávamos com medo. Caverna é um lugar, queridos, que as nossas emoções, elas não se acostumam muito bem com isso. Davi estava passando por esse momento.
e junto com ele se refugiaram ali naquele lugar e desceram ali mais ou menos uns 400 homens. O que eles estavam fazendo ali? Eles também estavam fugindo de quê? De Saul. Por quê? Porque eles estavam devendo o governo. E muitos, ou a maioria, ou todos, não sabemos ao certo, mas vamos dizer a maioria, devia de uma forma também injusta, porque o governo estava cobrando coisas a mais do que era para ser cobrado. E eles estavam endividados. E eles correram ali também. Por quê? Porque Saul queria pegá-los. E fazer o que com eles? Prendê-los ou matá-los. E eles se encontraram naquela situação. Agora vocês imaginam, de um lado Davi, ungido, separado por Deus. Quantos ungidos temos aqui nessa manhã? Glória a Deus. Quantos separados por Deus temos aqui nessa manhã? Homens e mulheres que Deus, antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1, escolheu você. Amém. Aleluia. Escolheu. Uau. E quantos também, junto com Davi, estavam naquele momento de tanta incerteza, tanta indiferença, situações terríveis. Então, de um lado, um rei ungido, separado, mas que ainda não tinha chegado em grandes lugares, e de outro lado, os 400 homens endividados, amargurados e em aperto. Uau! Como é que estavam os homens que estavam com Davi? Em aperto. É como se colocasse alguém ali, bem, lá no Brasil a gente fala quina, na quina da parede. Ele não tem para onde ir, não tem para onde fugir. Vivem o que? Apertados. Não sabemos como resolver, como fazer, como chegar na promessa que Deus tem. Você crê que Deus tem promessas maravilhosas sobre a sua vida? Amém. Mas existem momentos que nós estamos aonde? Apertados. Nós vivemos um momento com o Davi, meu terceiro filho. Davi nasceu de 6 meses. Ele nasceu com 1,150 kg. Davi nasceu com 2 cistos, 2 rins. Em diâmetro, o cisto era quase o tamanho do rim. Davi nasceu com o pulmão colado. Na medicina fala colabado. E por isso o coração dele não batia, porque não tinha ar. Nesse momento eu me senti, sabe como? Apertado. Eu me senti na parede. Eu não sabia para onde ir. Minha esposa, meu Deus, antes de ela entrar para a cirurgia, o médico, de tanto eu pedir, deixou eu ver. Ela estava numa maca, né? Lá no Brasil fala uma cama, numa mesa de operação, e ela se contorcia, com aquela barriguinha pequenininha. E eu olhei aquela situação e falei, Deus, para onde nós vamos? Queridos, existem momentos da nossa vida que nós não temos para onde ir. Existem momentos na nossa história que nós não temos para onde ir. 1 Samuel capítulo 22. Existem momentos que Deus nos coloca que não temos para onde ir. Eles não tinham para onde ir. O lugar deles era nessa caverna. Eu também não tinha. E ali fiquei num quarto esperando.
E daqui a pouco os médicos vieram, 2 médicos. Nasceu a criança, não tinha nem nome. Só que nasceu muito mal. Nós não temos literatura, não temos ciência para salvar seu filho. Ele está muito mal, 15, 20, 30 minutos no máximo. Ele vai morrer. E nesse momento, o que eu entendi em Deus? De buscá-lo. Eu me ajoelhei e falei: Senhor, quando eu te conheci, eu ouvi uma pregação que o Senhor salva, cura, liberta e ressuscita os mortos. E os médicos falaram: daqui 15, 20, 30 minutos nós vamos voltar. Alguém vai vir aqui. Eu perguntei: como é que eu vou saber? Não voltou. Até hoje. Aleluia. Eu fiquei esperando. Daqui a pouco chegou ela. Aí demorou a mãe, né? 1 hora mais ou menos, assim, ela lá no quarto. E ela não queria falar muito, ela estava muito debilitada. Mas daqui a pouco ela escreveu: cadê a criança? E eu falei: o que eu vou falar para ela? Já passou 15, 20, 30, ninguém veio falar nada. Eu falei: espera um pouquinho. Espera. E, irmãos, isso era mais ou menos umas 4 horas da tarde. Deu 10 horas da noite, eu liguei para uma médica amiga, expliquei toda a situação para ela sabia o que estava acontecendo já, mas eu expliquei. Aí ela falou: espera aí que eu vou aí. Aí ela chegou mais ou menos umas 11 horas e foi até o local onde os médicos estavam reunidos. Aí quando foi 1 hora da manhã, mais ou menos, eu já fiquei esperando ela bem na frente do elevador, porque eu queria saber antes dela. Aí daqui a pouco eu vi que ela estava descendo. Aí eu foi dela. O que foi? Ela sumiu. Sabe por que ele não desceu até agora? Eles estão fazendo exames de 30 em 30 minutos. Porque os cistos sumiram. O pulmão inflou, encheu de ar, e o coraçãozinho começou a bater. E ele está bem, ele está resistindo bem. Então por isso que eles não vieram. E queridos, até hoje. E Davi não ficou com nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Mas foi um momento de muito aperto. Eu lembro um amigo meu do sul do país, ele ligou para nós e ele começou no telefone: o que você está soprando aí? Estou soprando vida sobre o pulmão dessa criança. Vida. Essa criança está sendo tocada nesse momento. Vida, fluir de vida sobre ele. Eu recebi aquilo em fé, queridos. E Davi recebeu vida sobre a vida dele. No momento de aperto, de circunstâncias, momentos que nós não entendemos tanto o que está acontecendo. Eu quero te incentivar nessa manhã a você crer. Quero te desafiar nessa manhã que você está no melhor lugar, no centro da vontade de Deus. Amém. É onde você se encontra nessa manhã, onde Deus deseja tanto você estar. Talvez tantas circunstâncias acontecem, mas nenhuma delas está fora do governo de Deus. Aleluia. Então, Davi passava por esses momentos. Esses homens também passaram por esses momentos. Eles tinham outro problema. Eles eram amargurados. Tem algumas outras versões
que não fala amargurados. Tem umas que falam entristecidos. Tem outras que falam machucados. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Eu queria ligar esse texto aqui a João capítulo 4, quando Jesus encontra com aquela mulher de Samaria. E a mulher de Samaria, não só ela, mas toda a região de Samaria, era uma região idólatra. Naqueles dias, um dos centros de feitiçaria, de idolatria a demônios ferozes, como Baal, Astarote, se encontravam naquele lugar onde? Samaria. Tanto que o texto diz que os judeus não se davam bem com quem? E uma das coisas era essa. De tantas coisas ruins que haviam ali em Samaria. Mas Jesus encontrou com aquela mulher samaritana. E Jesus, ele trouxe algo sobre o coração daquela mulher amargurada. Jesus falou para ela: olha, eu vou lhe dar uma água que você jamais terá sede. O texto diz que era necessário Jesus passar por Samaria. O texto diz que era necessário aquelas ligações, o que Deus estava juntando ali naquele momento. E Jesus traz um novo tempo para uma mulher amargurada, para uma mulher que, olhando a descrição dela, ela não tinha muito o que fazer. Qual que era a vida dela? Pegar a água do poço. O poço que Jacó, um poço familiar, um poço do dia a dia, um poço de que eles bebiam daquilo ali, era muito comum. Eu quero dizer algo para vocês que eu sinto no meu espírito. Sabe por que vocês vieram para cá, para esse lugar, estão aqui reunidos nessa manhã? Porque aqui tem uma água que vocês jamais beberam. Amém. E que Deus quer trazer algo novo na tua história. Essa mulher, ela bebia de algo muito natural, muito igual, algo que se repetia. Deus está trazendo para você, para nós, água viva. Creia nisso nessa manhã. Uma água que você não terá mais sede. Áreas da tua vida que não fluíam, que vão fluir. Vão chegar em lugares maravilhosos em Deus. E é Deus que faz essas ligações. Nós muitas vezes não entendemos assim, mas é Deus que liga essas coisas. Era necessário Jesus passar em Samaria. E foi para essa mulher que Jesus disse que o Pai procura o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em... Foi para essa mulher, de uma família idólatra, difícil, que bebia uma água tão igual. Mas foi para ela que Jesus anunciou isso. Olha, não é nesse monte, não é em Jerusalém, mas o Pai está procurando. O Pai está desejando. Não é música, sou eu. O Pai não está procurando adoração, mas Ele está procurando o quê? Adoradores. Em Amós capítulo 9, versículo 11 diz: olha, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Olhão, o que Deus está reunindo nesses dias são pessoas que Ele está levantando nesses dias. Para quê? Para conquistar essa cidade. Mesmo que você esteja apertado, mesmo que você esteja em situações de tristeza, é Deus que está fazendo isso. É Deus que está reunindo, é Deus que está ligando. Quando começamos o culto aqui, eu amei quando o pastor falou: sai do seu lugar e vai lá. Me lembra a igreja de Jerusalém, uma igreja tão linda, de pessoas difíceis também. Mas que Deus estava o quê? Reunindo, ligando, aleluia,
Na multidão dos que creram era só só o coração. A alma deles estava ligadas. Sai do teu lugar, cumprimenta o teu irmão, dá um ósculo santo nele. Alegria de sermos salvos. Eu acredito ali, Atos capítulo 2, 42, quando a palavra fala que eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos sinais, prodígios, maravilhas eram feitos por intermédio de quem? Dos apóstolos de Jesus. Vocês creem nisso? Amém. Mas eles também foram tocados aonde? Na caverna. Mas eles também estavam mal. E eu não estou falando que vocês estão mal, tá bom? Faz só parte de uma pregação e de uma explanação, ok? Mas eles se encontravam dessa maneira. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele só foi entender Jesus quando ele recebe a palavra ali em João, capítulo 21. Oh Deus! Quando Jesus começa a falar com Pedro, e Pedro, ele foi entrar na dimensão de Jesus somente naqueles dias ali. Antes ele viu Jesus curar, ele andou sobre as águas, ele fez tantas coisas, mas Pedro ainda era um homem almático, era um homem ainda muito carne, muito homem. Mas Jesus, naquele momento, ele tocou: Pedro, tu me amas. Mas Pedro, ele passou por momentos terríveis, e Deus tocou na vida dele, levou ele para viver esse momento tão precioso. Aleluia. Pedro também passou por cavernas. Se formos ver o livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, principalmente 1 e 2, você vê nitidamente que Pedro passou por momentos muito difíceis. E ele é um testemunho de caverna, de pessoas com problemas no coração, de pessoas com problemas de chateação, de tristeza, de não conseguir ter comunhão com pessoas, de desistir. Olha, eu desisto do que é a igreja. Não desiste. Deixa Jesus tocar teu coração, Senhor. Olha, eu desisto de caminhar em comunhão. Uau! Quantos foram momentos da minha vida que eu também pensei a mesma coisa? Mas o Senhor nos trouxe até aqui. Eu me converti em 1985, é tempo, hein? Eu conheci Jesus em 1985. Mas quantos foram os momentos de tristezas, de chateação, aonde eu posso me alegrar nessa manhã de estar aqui na presença do Senhor? Outra coisa que eles tinham: dívidas. Eles estavam endividados. Eu quero declarar, profetizar nas nossas vidas nessa manhã, que você vai vencer isso. Nós vamos vencer. Olha, a Europa está em crises. Olha, a Europa está passando momentos tão difíceis. Olha, a Europa e o Brasil, meu Deus. Mas Deus te chama nessa manhã a você entender que sobre todas essas coisas está quem? Deus. E Ele te fortalece para um tempo novo. Ele te faz vencer dívidas. Ele te faz abrir portas onde não existem. Ele te faz ter soluções, estratégias, olhando para a palavra, para você conseguir passar por esses momentos. Ele te dá habilidade para você conseguir saldar, pagar. Amém. Aleluia. Deus, Ele tira o fardo da dívida das tuas costas. Queridos, eles estavam passando por esse momento. Eu, olhando para esse texto, eu me alegro tanto em ver
o quanto que Deus ele é soberano. Muitos falam sobre a caverna, mas existe algo tão precioso nesse texto. Davi, preste bem atenção nisso. E esses homens, mas vamos falar de Davi. Ele sai da caverna e ele vai para onde? Olhando para esse texto aqui, nós lemos. Ele vai para onde? Ele vai para a casa do pai. Ele vai parar lá em Moabe. Região difícil. Mas é uma região familiar. É uma região dos seus pais. Eu quero te dizer algo nessa manhã. Você vai sair dessa caverna. Nós estamos saindo dela, em nome de Jesus. Mas o que o Pai está fazendo? Ele está te alicerçando aonde? No endereço da casa do teu pai. Davi entrou ali em Moabe, conversou com o rei e viveu ali alguns dias. Aonde? No endereço da casa do... Você tem endereço. Os pastores te dão um respaldo de endereço. Hebreus capítulo 13 nos fala isso. A igreja local nos dá essa segurança de que temos endereço. Aleluia. Você tem sim endereço. Davi foi para a casa do pai e ficou ali muitos dias também, recebendo o que? Você precisa de proteção. Eu preciso de proteção. Eu estou aqui e no mínimo 3 homens de Deus na face da terra sabem que eu estou aqui nessa manhã. O meu pastor sabe que eu estou aqui. Ele sabe que eu estou aqui. Em Olhão, ele nem sabe o que é Olhão, onde é, mas ele sabe. Eu tenho um pastor aqui em Portugal, o nome dele é Sixon Novaes. Nós temos uma aliança. E a igreja onde nós congregamos, ele sabe que eu estou aqui. Eu estou aqui em Portugal, mas conheço o Sixon há 7 anos, ou mais. Tenho uma aliança com ele. Ele sabe que eu estou aqui. Ele sabe. Desde sexta-feira. Eu passo a minha agenda para ele, onde eu estou, o que eu estou fazendo. E nessa manhã eu mandei uma mensagem para ele. Ele mandou uma mensagem para mim ontem. Ele sabe que eu estou aqui. Em Olhão. Eu acredito que ele me conhece aqui. E eu tenho amigos também que sabem que eu estou aqui. Isso significa o que, queridos? Eu tenho endereço. Eu saí da caverna, mas Deus me levou para o colo do meu papai. Deus está te levando para esse momento. Sair de cavernas e ir para o teu endereço, para o colo do Pai, para a proteção, onde você vai ser cuidado, amado, amada. Quem não precisa disso? Sim? Carinho, consolo, aleluia. Isso é tão bom, né? Eu gosto muito, queridos. Quem que não gosta? Não é? E precisamos disso, isso faz parte da nossa vida. Ok? E depois Davi fez outra coisa. O profeta chega para ele e falou: Davi, chega. Acabou o seu tempo aí. Agora você vai conquistar o que Deus falou para você.